Fala pessoal, hoje é domingo, dia 18 de fevereiro de 2024. Né? Seguimos aí nessa batida do ano e causando muita polêmica a visita mais uma viagem do presidente Lula, agora à África, uma viagem totalmente sem sentido, sem propósito nenhum, inclusive ele foi até meio que esnobado pelos líderes africanos que desmarcaram diversas reuniões. Mas o pior, né, ficou para o discurso do Lula em uma das reuniões, onde ele, de uma maneira muito infeliz, comparou o que está acontecendo ali entre Israel e o Hamas, né, uma guerra entre uma nação democrática, aliás, a única nação democrática do Oriente Médio, contra um grupo terrorista. E isso precisa ficar muito claro. Tem muita gente aí da canhota, o pessoal da esquerda, inclusive políticos também, tentando confundir a população, dizendo que o Hamas é o povo palestino, que o Hamas luta pelo povo palestino. Isso é uma mentira. Não é fake news, não. É mentira mesmo. O Hamas luta pela extinção do Ocidente. Não só de Israel. Israel é simplesmente a nação que está entre esse objetivo do Hamas e nós aqui no Ocidente. Um dos itens do Estatuto do Hamas, precisa ficar muito claro, eles querem extirpar da face da terra o mundo cristão, porque eles nos consideram infiéis. Para eles nós somos infiéis. Para eles só vale o Deus deles. Então não existe essa história de que o Hamas luta pelo povo palestino. Isso é mentira. O Hamas usa o povo palestino como escudos humanos, como meios de entrar dinheiro, de entrar recursos para bancar a sua onda de terror. Essa é a grande realidade. Então, querer falar alguma coisa diferente disso é falar uma verdadeira mentira. O Lula já começou o discurso mentindo, como ele gosta muito de fazer, porque o Lula é um mentiroso quanto mais. Ele diz que repudiou logo no início, veementemente, o ataque do Hamas no ano passado, que matou mais de 1.300 pessoas, levou aí praticamente 200 de reféns, ainda tem algumas dezenas de reféns, e é mentira, porque o Lula não repudiou. O Lula ficou quieto. Muito pelo contrário. Né? O Lula ficou meio ali que do lado do Hamas naquele primeiro momento. Depois, em razão de uma pressão internacional muito grande, uma pressão interna também muito grande, ele de forma muito velada acabou, entre aspas, repudiando aquele ataque horrível. Né? Foi um ataque contra civis desarmados, contra crianças, mulheres, idosos, que ceifou a vida aí de milhares de pessoas. Mas ninguém está levando isso em consideração. Tem que demonizar Israel. Israel está lutando pela sua sobrevivência. Israel está lutando contra um grupo terrorista sanguinário que não tem pena de ninguém, que não está nem aí para ninguém. Infelizmente, o Lula, no seu discurso, fez uma comparação ridícula, uma comparação de uma pessoa ignorante que não tem a menor ideia do que está acontecendo lá e do que aconteceu na história. O Lula comparou o Hamas, essa guerra entre Israel e Hamas, o que o Hitler fez com os judeus. Ele chamou de genocídio também o que Israel está fazendo. Não, isso é mentira. É outra mentira do Lula. Não há comparação entre o que está acontecendo lá em Israel e com Hamas e o que o Hitler fez, a Alemanha nazista fez com os judeus. A Alemanha nazista queria extirpar, sumir com os judeus da face da terra. Não à toa que eles mataram em torno aí de 6 milhões de judeus no que foi chamado de Holocausto judeu, Holocausto nazista na Segunda Guerra Mundial. Então, comparar o que está acontecendo ali com o Holocausto judeu é assim de uma pobreza intelectual, de uma desonestidade intelectual sem tamanho. Não à toa que o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, determinou que a embaixada lá em Israel, que o embaixador brasileiro em Israel fosse chamado para uma severa repreensão. Olha, eu nem lembro a última vez que eu vi um chefe de Estado dizer que ia dar uma severa repreensão ao embaixador estrangeiro. Isso é muito grave, mostra todo o descontentamento do Estado democrático e soberano de Israel com a fala do presidente do Brasil. O Lula parece que esquece que ele não fala por ele, que ele não fala pelo PT, ele não fala pela militância. No momento que ele assumiu a presidência, ele fala pelo Brasil, ele fala por todos os brasileiros. Ele fala por uma nação democrática e soberana, que somos nós. Então ele não pode cometer esse tipo ele não pode praticar esse tipo de declaração, porque nos coloca numa situação muito ruim.
Não à toa que nenhum país apoiou a fala do Lula, ninguém bateu palminha como ele achou que ia fazer. Né? O Lula está muito distante da realidade. O Lula está levando o Brasil para um isolamento internacional. E o pior, né? Porque a grande mídia, a militância eu não conto. A militância é insana, é fanática. O que o Lula disser para ele está muito bom. Mas o pior é ver a grande mídia dizendo que o Lula resgatou a imagem do Brasil lá fora. Não, não. O Lula, desde que assumiu, vem cometendo um erro atrás do outro. Na questão da Ucrânia também errou, isolou o Brasil e agora novamente ele isola o Brasil de novo. Ele não tem nem estar se metendo nisso. Ele tem que deixar isso aí para as Nações Unidas. Ele tem que deixar isso aí para as nações mais desenvolvidas, que estão inclusive lá mais próximas e tem seus representantes lá mais próximos. O Lula falou também, repudiou porque os países desenvolvidos retiraram a ajuda da ONU. Claro que tinha que retirar. 12 integrantes da ONU foram pegos ali ajudando o Hamas. Inclusive um deles foi até assassinado. Então como é que você vai ficar mandando dinheiro para financiar indiretamente um grupo terrorista? Por isso que essas nações do G7 retiraram os recursos. E eles estão corretos. Eu não sei, parece que o Lula não tem assessoria, parece que não tem gente ali ao lado dele para dizer, olha, não se mete nisso, não fala isso, você está falando bobagem. Olha, o que está acontecendo ali é muito grave. Nós estamos falando de um grupo terrorista fanático. E o pior, né? Para fechar a tampa desse assunto, o Hamas emitiu uma declaração no Telegram, que é uma rede social, elogiando a fala do Lula. Olha que bonito para o Brasil. Né? O nosso presidente, e é nosso presidente, óbvio, apesar de eu não ter votado nele, mas é o presidente do Brasil, o país que eu vivo, ele foi elogiado por um grupo terrorista, extremista, assassino, sanguinário. A gente não tem coisa pior nesse mundo. O Lula deveria estar, eu sei que não vai acontecer, mas ele deveria estar morrendo de vergonha. Eu, como brasileiro, estou envergonhado de ver um grupo terrorista elogiando a fala de um presidente do nosso país. Isso é uma coisa assim fora da realidade. Depois, ele, perguntado sobre a morte, né, do opositor do Vladimir Putin, né, ele morreu na cadeia, ele que era um preso político, é o Alexei Navalny, ele que era praticamente o único opositor do Putin lá na Rússia, Rússia que é uma ditadura também, morreu na cadeia, era preso político, não teve direito a julgamento, e o Lula disse que não, nós não podemos nos apressar, né? Temos que aguardar as investigações. Oh meu Deus, Lula, acorda, Lula, na Rússia não tem investigação contra preso político, lá você é preso político, você que criticou tanto a ditadura no Brasil, né, que se fez figura política criticando a ditadura no Brasil, não sabe que em ditaduras não tem julgamento. Um preso político simplesmente some ou é assassinado. Ninguém nunca vai saber o que aconteceu com ele. Isso vai morrer nos arquivos do serviço secreto, da polícia secreta do Vladimir Putin, que prende, que tortura, que mata. Né? E a gente percebe essa contradição do Lula, que criticou e critica tanto o que aconteceu aqui no Brasil, em termos da ditadura militar, do período militar, e elogia a mesma coisa em outros países, como ele já elogiou na Venezuela, como ele elogiou em Cuba, como ele elogia na Nicarágua, e agora ele diz que não podemos nos apressar, lá que na rua temos que aguardar as investigações. Que investigação? Não tem investigação. Olha, e o pior, né? Toda essa sequência de falas, no mínimo inapropriadas, e que envergonham o país internacionalmente, estão sendo bancadas com o nosso dinheiro. Lula, que no ano passado, o governo Lula, no passado, gastou 3,3 bilhões de reais só em passagens aéreas e diárias, para que ele e sua trupe fiquem passeando pelo mundo. E já começou o ano gastando. Está lá na África, como eu disse no início, numa viagem totalmente sem sentido, totalmente despropositada, gastando o nosso dinheiro e falando um monte de bobagens, envergonhando o nosso país. Acorda, Lula, para com isso, desce do palanque, você não está em eleição, você está representando um país, uma nação de 210 milhões de habitantes. Washington Rodrigues, de Vitória da Conquista, na Bahia.